nós precisamos, porque através dela a gente vai conhecendo as coisas, vai entendendo as coisas e vamos deleitando em Deus, tomando posse de bênçãos, tomando posse das vitórias. Quando o Senhor diz assim, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, o erro é grande, muito grande. Porque a gente fica para trás, a gente aceita menos do que o melhor, a gente concorda com a circunstância. E uma coisa que Deus não quer é que a gente concorde. Concordar com o fracasso, concordar com a enfermidade, concordar com a pobreza, concordar com o sofrimento. Não, peraí. A gente precisa levantar e partir para cima, resistir. A Bíblia ensina a gente a isso, né? A tomar posse, a ir atrás, a correr atrás do que a gente quer, buscar com todas as nossas forças de quem pode abençoar a nossa vida. Deus não quer ninguém se entregando às circunstâncias, Deus não quer ninguém prostrado, Deus não quer ninguém frustrado, Deus não quer ninguém triste, Deus não quer ninguém derrotado. Essa é a verdade dos fatos. Para tudo tem solução, para tudo tem saída, até para a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Existe vitória sobre a morte. Então nós não temos o que fazer no sentido de ficar aí. Não, tem que posicionar. Deus espera que nós nos posicionemos de acordo com o que Ele projetou, com o que Ele programou para cada um de nós. E para isso tem que ler as Escrituras. Por isso que diz a Bíblia assim, bem-aventurado aqueles que leem, e também é bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a minha palavra. Então toma posse, meu irmão e minha irmã, ouvintes, tome posse do que Deus está falando com você, para você, por sua causa e pelo amor que Ele tem à sua vida. Eu quero ler para você mais uma mensagem que o Senhor revela, né, para o nosso coração. Eu digo revela porque eu não tenho capacidade para isso. Então eu preciso de ouvi-lo, entender, receber. E eu estou recebendo. Louvado seja Deus por isso. E você pega, e você recebe também. E você alcança essa promessa. Deus, usando o apóstolo Paulo, através dele transmitiu algo à igreja de Filipenses que chega até nós hoje. Sobre algo da vida. A vida ela é simples. A vida é simples. A gente aprende que uma criança que cresce privada das coisas, humilhada, nada pode, né? Qualquer coisinha é podado, essa criança cresce diminuída. E isso não vai fazer bem para o futuro dela. Porque a vida espera que a gente tome posse. Está entendendo? A vida espera que eu tenha uma atitude. Primeira vez que eu andei de metrô em São Paulo, eu assustei. Eu estava com 2 bolsas vindo do Paraná. Primeira vez. Primeiro que já é lá embaixo, no buraco. Depois, quando o trem chega, o metrô chega, centenas de pessoas estão esperando. É um monte de porta para abrir para os vagões. Essas portas abrem ao mesmo tempo e fecham ao mesmo tempo. Então, o lugarzinho que eu consegui junto com o povão não é fila, é povão amontoado. Quando o metrô para e abre a porta, é um desespero para entrar. Não tem desse negócio de dar licença, esperar, pois não, pode ir a senhora primeiro, não tem desse negócio não. Porque todo mundo tem que pegar aquele metrô. Tem hora, tem horário, tem compromisso. Então é um Deus nos acuda. Eu assustei, quando eu acordei, eu estava dentro do metrô, bolsa no chão, eu passei um aperto louco, mas eu peguei o metrô. A vida da gente é assim. Você não pode perder o metrô. Se você não for agressivo, se você não for ativo, bem posicionado na mente, no coração, na alma e no espírito, você vai ficar para trás. Desculpa. Você vai ficar para trás, a verdade é essa. Vai ficar lá na rabeira, vivendo de sobra, vivendo do que der, vivendo se der, vivendo assim, né?
no extremo da dificuldade, até ser derrotado e vencido. Nada, nada, absolutamente nada pode deter a gente. Escuta isso. Nada pode deter você. Tem que levantar. Caiu, levanta de novo. Tornou a cair, torna a levantar. Mas cair de novo, levanta de novo. A sociedade e a religiosidade é que fica agarrado no seu passado, em fatos. Você não pode ficar agarrado. Você tem que estar lá na frente já. Enquanto estão contando histórias suas do passado, você já está lá na frente. Tem que ser assim. Porque o Senhor, diz a Bíblia, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Se você não desfrutar disso, meu irmão, minha irmã, tá ruim. Não tem jeito, não vai ter virada. Quem que não erra? Quem que não cai? Quem que não tropeça? Quem que não peca? Quem que não se lasca? Não tem. Todo mundo passa por dificuldade. No mundo tereis aflições. São coisas da vida. Mas em nenhum motivo você pode ficar aí prostrado. Você precisa reagir. O não você já tem. Não tem esse ditado? O não você já tem. Vai atrás do sim. Se o não aparecer, mas isso aí não é novidade. Você já tem ele. Agora você vai atrás do sim. Você vai atrás do sim. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos gastando tudo que tinha e ainda continua com a hemorragia. Ia morrer, não ia? E a lei ainda dizia que ela tinha que ficar em casa. Se soubesse que ela estava sangrando, eles poderiam apedrejá-la. Isso aí era feio, minha filha. Mulher sofre mais que homem. E naquele lugar, naquela época, sofria muito mais. Ninguém, ela não tinha uma palavra, ela não tinha um posicionamento de ninguém, direito nenhum. O direito dela era ficar em casa e morrer. Se acabou o recurso, então agora você vai se lascar. Mas diz a Bíblia que ela pensou dentro dela, eu vou lá. Se eu conseguir passar pelo menos o dedinho no vestido dele, eu vou ser curado. Falou para alguém? Não falou. Se tivesse falado, eles deixavam, não. E foi lá e se espremeu, tomou uns coices lá e conseguiu. E Jesus detectou que ela foi curada. Quem me tocou? Alguém me tocou com graça, com unção. Eu vi sair virtude de mim, eu senti. E ela levanta e disse, fui eu, Senhor. Está curada, minha filha, pode ir embora, tua fé te salvou. Que bonito, né? Então o fracasso dela já era real. Agora o que Deus esperava e o que espera de mim e de você é que eu corra atrás daquilo que eu posso ter. E quem vai falar isso para nós é o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículos 12 à frente. Eu vou ler pouquinho versículo e eu conto a história. Está escrito assim. Não que eu já tenha recebido a perfeição, ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Olha que revelação. Você está vendo? Olha que revelação. É isso que o Senhor quer, que eu e você tenhamos. O próprio apóstolo Paulo disse isso. Olha, eu não consegui a estatura de um varão perfeito. Eu não sou perfeito. Eu tenho zelo, eu tenho cuidado, eu tenho consagração, eu tenho tudo. Mas não é suficiente. Eu ainda me sinto um fracasso, eu ainda me sinto um problema, eu ainda me sinto na dificuldade, eu ainda me sinto variável. E eu posso me lascar ainda. Tenho meus arrependimentos, tenho minhas consciências, tenho minhas dificuldades, tenho minhas dores, tenho minha luta, tenho meu choro, tenho a minha dor, tenho isso tudo aí.
Eu sei que eu tenho uma dificuldade muito grande, mas uma coisa eu faço. Eu não fico preso a elas, limitado a elas. Eu não fico alienado a elas, eu não me permito nisso. Eu tomo uma atitude. E a atitude é, eu deixo para trás as coisas que ficaram. Olha que revelação para o coração da gente. Se você insiste em carregar fardos, julgos, questões de consciência, questões de sentimento, coisa de passado, se você insiste em carregar isso, isso vai virar um peso na sua vida que vai te impedir de alcançar o Senhor Jesus. Se você continuar insistindo em carregar passado, carregar dificuldade, carregar culpa, carregar problema, essas coisas você não vai conseguir alcançar. E ele disse o seguinte, a primeira coisa que eu faço, eu deixo elas para trás. Porque elas são de trás. O problema de ontem foi ontem. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixa o dia acabar sem resolver a sua ira. O problema é da ira. O problema tem que ser resolvido no dia. Se é um problema que envolve mais pessoas, mas pelo menos você tem que vencer. Você tem que estar bem para dormir, para ir para a noite. Porque senão a noite vai te perturbar. O outro dia o problema é maior. Basta cada dia o seu mal. Vai mutuar dia, 2, 3 dias, uma semana inteira, um mês, um ano, o mesmo problema. Você não dá conta disso. Não tem natureza humana que aguente isso não. O câncer chega, as doenças chegam. Está entendendo? Deixe para trás as coisas que ficaram. Se você não deixar, meu amigo, isso traz resíduo, isso traz dificuldade para você. Está me entendendo isso? Ou você limpa esse coração e limpa essa mente e fica bem e vai para cima, ou então você vai ficar aí andando, arrastando essa carga difícil. E Paulo disse, eu deixo para trás as coisas que ficaram. Insista nisso. Não insista em ficar agarrado no passado. Insista em novidade de vida. Insista no novo que Deus já realizou. Hoje é outro dia. Amanhã já vai ser outro dia. Domingo já vai ser outro dia. E isso é sério. Isso é para botar em prática. Isso não é para aprender, para recitar texto bíblico. Isso é para botar em prática. Aonde você está que você não dá um jeito nisso? Não tem coragem de tirar essa roupa suja? Não tem coragem de tirar essa mágoa? Não tem coragem de liberar um perdão, nem de pedir um perdão? Não tem coragem de consertar uma situação? Ah, pastor, mas fica muito caro para me consertar. Meu amigo, é melhor ficar caro e consertar do que morrer de câncer por causa de culpa. Ué. Você acha que você vai aguentar essa carga dentro de você? Um problema de amontoando em você? O problema não pode ficar preso a gente. Eu tenho que olhar para o passado e dizer assim, eu fui pecador, eu fui errado, eu falhei, eu caí, eu tropecei, eu fiz isso tudo, mas eu estou de pé. É isso. A ter vergonha do seu passado? Ué. Quem não tem, atira a primeira pedra. Eu penso assim. É isso mesmo. Toma uma posição na sua vida. Em todo sentido da palavra. Em todo sentido da palavra. A primeira coisa que eu faço, ele diz, eu deixo para trás as coisas que ficaram e prossigo para o alvo. Você tem um alvo? Ela é tudo que nós precisamos, porque através dela a gente vai conhecendo as coisas, vai entendendo as coisas e vamos deleitando em Deus, tomando posse de bênçãos, tomando posse das vitórias. Quando o Senhor diz assim, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, o erro é grande, muito grande. Porque a gente fica para trás. A gente aceita menos do que o melhor. A gente concorda com a circunstância. E uma coisa que Deus não quer é que a gente concorde. Concordar com o fracasso, concordar com a enfermidade, concordar com a pobreza, concordar com o sofrimento. Não, peraí. A gente precisa levantar e partir para cima, resistir. A Bíblia ensina a gente a isso, né? A tomar posse.
a ir atrás, a correr atrás do que a gente quer, buscar com todas as nossas forças de quem pode abençoar a nossa vida. Deus não quer ninguém se entregando às circunstâncias, Deus não quer ninguém prostrado, Deus não quer ninguém frustrado, Deus não quer ninguém triste, Deus não quer ninguém derrotado. Essa é a verdade dos fatos. Para tudo tem solução, para tudo tem saída, até para a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Existe vitória sobre a morte. Então nós não temos o que fazer no sentido de ficar aí. Não, tem que posicionar. Deus espera que nós nos posicionemos de acordo com o que Ele projetou, com o que Ele programou para cada um de nós. E para isso, tem que ler as Escrituras. Por isso que diz a Bíblia assim, bem-aventurado aqueles que leem, e também é bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a minha palavra. Então toma posse, meu irmão e minha irmã, ouvintes, tome posse do que Deus está falando com você, para você, por sua causa e pelo amor que Ele tem à sua vida. Eu quero ler para você mais uma mensagem que o Senhor revela, para o nosso coração. Eu digo revela porque eu não tenho capacidade para isso. Então eu preciso de ouvi-lo, entender, receber. E eu estou recebendo. Louvado seja Deus por isso. E você pega, e você recebe também. E você alcança essa promessa. Deus, usando o apóstolo Paulo, através dele transmitiu algo à igreja de Filipenses que chega até nós hoje. Sobre algo da vida. A vida ela é simples. A vida é simples. A gente aprende que uma criança que cresce privada das coisas, humilhada, nada pode, qualquer coisinha é podado, essa criança cresce diminuída. E isso não vai fazer bem para o futuro dela. Porque a vida espera que a gente tome posse. Está entendendo? A vida espera que eu tenha uma atitude. Primeira vez que eu andei de metrô em São Paulo, eu assustei. Eu estava com 2 bolsas vindo do Paraná. Primeira vez. Primeiro que já é lá embaixo, no buraco. Depois, quando o trem chega, o metrô chega, centenas de pessoas estão esperando. É um monte de porta para abrir para os vagões. Essas portas abrem ao mesmo tempo e fecham ao mesmo tempo. Então, o lugarzinho que eu consegui junto com o povão não é fila, é povão amontoado. Quando o metrô para e abre a porta, é um desespero para entrar. Não tem desse negócio de dar licença, esperar, pois não, pode ir a senhora primeiro, não tem desse negócio não. Porque todo mundo tem que pegar aquele metrô. Tem hora, tem horário, tem compromisso. Então é um Deus nos acuda. Eu assustei, quando eu acordei, eu estava dentro do metrô, bolsa no chão, eu passei um aperto louco, mas eu peguei o metrô. A vida da gente é assim. Você não pode perder o metrô. Se você não for agressivo, se você não for ativo, bem posicionado na mente, no coração, na alma e no espírito, você vai ficar para trás. Desculpa. Você vai ficar para trás, a verdade é essa. Vai ficar lá na rabeira, vivendo de sobra, vivendo do que der, vivendo se der, vivendo assim no extremo da dificuldade, até ser derrotado e vencido. Nada, absolutamente nada pode deter a gente. Escuta isso. Nada pode deter você. Tem que levantar. Caiu, levanta de novo. Tornou a cair, torna a levantar. Mas cair de novo, levanta de novo. A sociedade e a religiosidade é que fica agarrado no seu passado, em fatos. Você não pode ficar agarrado. Você tem que estar lá na frente já. Enquanto estão contando histórias suas do passado, você já está lá na frente. Tem que ser assim. Porque o Senhor, diz a Bíblia, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Se você não desfrutar disso, meu irmão, minha irmã,
Está ruim. Não tem jeito, não vai ter virada. Quem que não erra? Quem que não cai? Quem que não tropeça? Quem que não peca? Quem que não se lasca? Não tem. Todo mundo passa por dificuldade. No mundo tereis aflições. São coisas da vida. Mas em nenhum motivo você pode ficar aí prostrado. Você precisa reagir. O não você já tem. Não tem esse ditado? O não você já tem. Vai atrás do sim. Se o não aparecer, mas isso aí não é novidade. Você já tem ele. Agora você vai atrás do sim. Você vai atrás do sim. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos gastando tudo que tinha e ainda continua com a hemorragia. Ia morrer, não ia? E a lei ainda dizia que ela tinha que ficar em casa. Se soubesse que ela estava sangrando, eles poderiam apedrejá-la. Isso aí era feio, minha filha. Mulher sofre mais que homem. E naquele lugar, naquela época, sofria muito mais. Ninguém, ela não tinha uma palavra, ela não tinha um posicionamento de ninguém. Direito nenhum. O direito dela era ficar em casa e morrer. Se acabou o recurso, então agora você vai se lascar. Mas diz a Bíblia que ela pensou dentro dela, eu vou lá. Se eu conseguir passar pelo menos o dedinho no vestido dele, eu vou ser curado. Falou para alguém? Não falou. Se tivesse falado, eles deixavam, não. E foi lá e se espremeu, tomou uns coices lá e conseguiu. E Jesus detectou que ela foi curada. Quem me tocou? Alguém me tocou com graça, com unção. Eu vi sair virtude de mim, eu senti. E ela levanta e disse, fui eu, Senhor. Está curada, minha filha, pode ir embora, tua fé te salvou. Que bonito, né? Então o fracasso dela já era real. Agora o que Deus esperava e o que espera de mim e de você é que eu corra atrás daquilo que eu posso ter. E quem vai falar isso para nós é o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículos 12 à frente. Eu vou ler pouquinho versículo e eu conto a história. Está escrito assim. Não que eu já tenha recebido a perfeição, ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Olha que revelação. Você está vendo? Olha que revelação. É isso que o Senhor quer, que eu e você tenhamos. O próprio apóstolo Paulo disse isso. Olha, eu não consegui a estatura de um varão perfeito. Eu não sou perfeito. Eu tenho zelo, eu tenho cuidado, eu tenho consagração, eu tenho tudo. Mas não é suficiente. Eu ainda me sinto um fracasso, eu ainda me sinto um problema, eu ainda me sinto na dificuldade, eu ainda me sinto variável. E eu posso me lascar ainda. Tenho meus arrependimentos, tenho minhas consciências, tenho minhas dificuldades, tenho minhas dores, tenho minha luta, tenho meu choro, tenho a minha dor, tenho isso tudo aí. Eu sei que eu tenho uma dificuldade muito grande, mas uma coisa eu faço. Eu não fico preso a elas, limitado a elas. Eu não fico alienado a elas, eu não me permito nisso. Eu tomo uma atitude. E a atitude é, eu deixo para trás as coisas que ficaram. Olha que revelação para o coração da gente. Se você insiste em carregar fardos, julgos, questões de consciência, questões de sentimento, coisa de passado, se você insiste em carregar isso, isso vai virar um peso na sua vida que vai te impedir de alcançar o Senhor Jesus. Se você continuar insistindo em carregar passado, carregar dificuldade, carregar culpa, carregar problema, carregar
Essas coisas você não vai conseguir alcançar. E ele disse o seguinte: a primeira coisa que eu faço, eu deixo elas para trás. Porque elas são de trás. O problema de ontem foi ontem. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe o dia acabar sem resolver a sua ira. O problema é da ira. O problema tem que ser resolvido no dia. Se é um problema que envolve mais pessoas, mas pelo menos você tem que vencer. Você tem que estar bem para dormir, para ir para a noite. Porque senão a noite vai te perturbar. O outro dia o problema é maior. Basta cada dia o seu mal. Vai mutuar dia, 2, 3 dias, uma semana inteira, um mês, um ano, o mesmo problema. Você não dá conta disso. Não tem natureza humana que aguente isso não. O câncer chega, as doenças chegam. Está entendendo? Deixe para trás as coisas que ficaram. Se você não deixar, meu amigo, isso traz resíduo, isso traz dificuldade para você. Está me entendendo isso? Ou você limpa esse coração e limpa essa mente e fica bem e vai para cima, ou então você vai ficar aí andando, arrastando essa carga difícil. E Paulo disse: eu deixo para trás as coisas que ficaram. Insista nisso. Não insista em ficar agarrado no passado. Insista em novidade de vida. Insista no novo que Deus já realizou. Hoje é outro dia. Amanhã já vai ser outro dia. Domingo já vai ser outro dia. E isso é sério. Isso é para botar em prática. Isso não é para aprender, para recitar texto bíblico. Isso é para botar em prática. Aonde você está que você não dá um jeito nisso? Não tem coragem de tirar essa roupa suja? Não tem coragem de tirar essa mágoa? Não tem coragem de liberar um perdão, nem de pedir um perdão? Não tem coragem de consertar uma situação? Ah, pastor, mas fica muito caro para me consertar. Meu amigo, é melhor ficar caro e consertar do que morrer de câncer por causa de culpa. É, ué. Você acha que você vai aguentar essa carga dentro de você? Um problema de amontoando em você? O problema não pode ficar preso a gente. Eu tenho que olhar para o passado e dizer assim: eu fui pecador, eu fui errado, eu falhei, eu caí, eu tropecei, eu fiz isso tudo, mas eu estou de pé. É isso. Vai ter vergonha do seu passado? Ué, quem não tem, atira a primeira pedra. Eu penso assim. É isso mesmo. Toma uma posição na sua vida. Em todo sentido da palavra. Em todo sentido da palavra. A primeira coisa que eu faço, ele diz: eu deixo para trás as coisas que ficaram e prossigo para o alvo. Você tem um alvo?